Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos dar continuidade então aos nossos estudos, falando um pouquinho mais sobre Max Weber, hoje principalmente no seu texto, que vai tratar basicamente da ciência e da política, como duas vocações, que vai originar o seu texto, que é produzido através da participação em um evento, onde o autor, o teórico, discute sobre esses dois universos que são relacionados então à ciência e também à relação da política, que são dois pontos importantíssimos presentes então nas suas teorias. Bom, então nesse sentido vamos para o nosso primeiro slide na nossa primeira discussão. O que compreendemos por política? O conceito é extremamente amplo e abarca todo e qualquer tipo de atividade autonomamente diretriz. Fala-se da política cambial dos bancos, da política de desconto do Banco Imperial, da política de um sindicato em uma greve. Pode-se falar de política escolar, uma comunidade municipal ou aldeã, da política de direção de uma associação junto à sua gestão. Sim, por fim, a política de uma mulher inteligente que procura guiar o seu marido. Conceito a esse ponto amplo não se encontra naturalmente à base de nossas considerações. Por política, compreendemos aqui apenas a direção ou a influência exercida sobre a direção de uma associação política. Portanto, hoje, de um Estado. Na visão de Weber, a política é, em outras palavras, um processo pelo qual se concebe a liderança. Em outras palavras, essa influência da liderança que ocorre e sua relação com o Estado. Assim, a gente vai perceber que grande parte das discussões elas estarão pautadas dentro dessa forma e dessa linha de raciocínio ao qual esse autor nos traz, então, essas possibilidades teóricas para nós, então, discutirmos essa perspectiva da política. Vamos adiante, então, ao nosso próximo slide. O que se é um Estado? O Estado também não tem como ser sociologicamente definido a partir do conteúdo, daquilo que ele faz. Não há, por um lado, quase nenhuma tarefa que uma associação política não tenha tomado em suas mãos aqui ou acolá. Por outro lado, também não há nenhuma da qual se poderia dizer que durante todos os tempos teria sido inteiramente própria àquelas associações que são designadas hoje como políticas, como estados, ou como foram historicamente as antecessoras do Estado moderno, e exclusivamente a elas. Ao contrário, só se pode definir em última instância o Estado moderno sociologicamente a partir do meio específico que lhes é próprio e que é própria a toda e qualquer associação política. Assim a gente pode perceber então que quando Weber vai tratar basicamente da relação da política, automaticamente ele liga esse processo à ideia de Estado. E Estado é, em outras palavras, a relação de algum formato, sociologicamente falando, de alguma forma de associação que se tem uma representatividade e uma liderança. Então, dentro desse conceito, a gente consegue perceber basicamente quais são os caminhos que o autor vai definir nesse texto apresentado. Vamos adiante então. Os políticos, por força da vocação, no sentido mais próprio da palavra, não são então, porém, em parte alguma, as únicas figuras normativas na engrenagem da luta política pelo poder. Extremamente decisivo é muito mais o tipo de meios auxiliares
que se encontram à disposição deles. Como é que as forças politicamente dominantes começam a se afirmar em seu domínio? A questão vale para todo e qualquer tipo de dominação, ou seja, mesmo para a dominação política em todas as suas formas, para a tradicional, exatamente da mesma maneira que para a legal e carismática. Essas três formas de dominação são citadas na sua obra. Quando você fala basicamente sobre a dominação carismática, você liga isso àquela figura carismática. Quando você liga basicamente essa relação à dominação tradicional, nós vamos diante de um processo que já ocorre tradicionalmente, ou seja, um caminho de tradição que já é firmado dentro da sociedade. E quando tratamos da relação racional legal, nós estamos diante de um princípio ao qual algum mecanismo de forma legal, como o caso de estatuto, como o caso de leis, fazem com que as pessoas sigam aquele processo. Querendo ou não, ele é um processo coercitivo que faz com que as pessoas sigam esse mecanismo. Assim a gente tem, então, em outras palavras, esse processo que é construído também com relação às características da política e dessa estrutura como vista como vocação, citada por Weber. Vamos adiante, então, no nosso próximo slide. Para a manutenção de todo e qualquer domínio violento, carece-se de certos bens, substâncias materialmente exteriores, exatamente como acontece junto a um empreendimento econômico. Todas as ordens políticas podem ser divididas segundo os seguintes critérios. É preciso saber se elas se baseiam no princípio de que aquele staff de homens cuja obediência o detentor do poder precisa poder contar, se encontra de posse ele mesmo dos meios administrativos, quer esses meios sejam construídos por dinheiro, edifícios, materiais de guerra, veículos, cavalos ou alguma coisa qualquer. Ou se o staff administrativo está, ao contrário, separado dos meios administrativos, no mesmo sentido com que hoje o empregado e o proletário se acham sínditos no interior do empreendimento capitalista dos meios de produção materiais. É claro que quando se fala da relação do poder, toda uma estrutura ela faz parte desse aparato. É o que basicamente Weber vai discutir dentro da relação do processo burocrático do Estado. Assim ele traz para nós então essas relações pelas quais ele demanda e apresenta isso dentro do seu texto. Vamos adiante. Há dois modos de fazer política e sua profissão. Ou bem vive para a política, ou bem vive da política. A oposição não é de maneira alguma uma oposição exclusiva. De maneira completamente normal, ao contrário, ao menos em termos ideais, mas na maioria das vezes também em termos materiais, se fazem as duas coisas. Quem vive para a política constrói no sentido interior a sua vida a partir daí. Ele goza da posse nua e crua do poder que ele exerce ou alimenta, seu equilíbrio interior e seu orgulho próprio a partir da consciência da emprestar a sua vida por meio do serviço a uma coisa, um sentido. Nesse aspecto interior, todo homem sério que vive por uma coisa, com certeza dessa coisa. A distinção refere-se, portanto, a um aspecto muito mais sólido do estado de coisas em questão,
o aspecto econômico. Essa distinção de Weber de viver da política ou viver para a política nos traz dois aspectos importantes aqui que fazem referência a essa condição. Daqueles que efetivamente vivem da política como um rendimento, como a base do rendimento, e aqueles que vivem para a política que não têm a necessidade da vivência desse rendimento. Então aí você tem dois conceitos de pessoas importantíssimas dentro do cenário administrativo no princípio de gestão de Estado. Viver da política ou viver para a política. Vamos adiante então nas nossas discussões. A direção de um Estado ou de um partido por pessoas que vivem exclusivamente para a política e não da política, implica necessariamente um recrutamento plutocrático das camadas da liderança política. Com isso, não está naturalmente dizendo o contrário, que tal direção plutocrática também significaria ao mesmo tempo que a camada politicamente dominante não aspiraria também a viver da política, ou seja, também não costumaria aproveitar-se seu domínio político em favor de seus interesses econômicos privados. A única coisa que isso significa é que os políticos profissionais não estão imediatamente obrigados a buscar uma remuneração por sua realização política, tal como todo e qualquer indivíduo desprovido de meios precisa fazer. Essa distinção é extremamente importante porque aqui a gente vai observar que a relação da direção do Estado, que compõe um ponto central nas discussões de Weber, vai sempre estar se relacionando com essa perspectiva do processo da gestão, ou seja, dos políticos que atuam dentro desse mecanismo, vivendo da política ou vivendo para a política. E aí você percebe basicamente qual é essas duas condições apresentadas por esse autor, que vão, em outras palavras, estar presentes no decorrer do seu texto, quando vai trabalhar principalmente essa relação da política como uma vocação. Vamos adiante então no nosso texto. Políticos profissionais se desenvolveram no passado, tal como vimos na luta dos príncipes com os estamentos, e eles se desenvolveram nessa luta a serviço dos príncipes. Consideramos de maneira breve os seus tipos principais. Contra os estamentos, o príncipe se apoiava em camadas politicamente úteis, dotadas de um caráter estamental. O desenvolvimento da política e a sua transformação em um sistema de funcionários que exigiria uma escolaridade na luta pelo poder e em seus métodos, tal como essa escolaridade foi desenvolvida pelo moderno sistema partidário. Condicionou, então, a divisão dos funcionários públicos em duas categorias: funcionários especializados e funcionários políticos. Assim, Weber traz para nós essas dois condicionantes. O que é relação baseado num funcionário especializado, aquele dentro dos critérios tradicionais, que nós podemos observar que ainda hoje estão presentes dentro do Estado, aqueles que seguem uma determinada carreira e aqueles que são, em outras palavras, funcionários políticos, que vão trazer aquela perspectiva de confiança para determinados gestores que estão assumindo determinados cargos dentro do Estado. Assim a gente vê que essas duas relações estarão presentes dentro desse cenário, e cada uma delas com um condicionante específico, ou seja, com uma característica específica vista dentro do Estado. Aí a gente vai perceber também que em alguns momentos as discussões relacionadas sobre a ética em dois perfis, a ética por convicção e a ética por responsabilidade,
elas vão existir dentro desse cenário também como uma discussão para o aprofundamento da sua relação e da sua interpretação sobre a política como uma vocação. Vamos adiante então no nosso texto. O interesse dos parlamentares na possibilidade de estabelecimento de compromissos eleitorais interlocais, na força ofensiva de programas uniformes reconhecidos por amplos círculos de todo o país e numa agitação homogênea no país, em geral formam a força impulsionadora da coesão cada vez mais rígida de todo o país. Mas, se então uma rede de associações partidárias locais também se estende nas cidades médias e ao lado delas, por intermédio de homens de confiança, por todo o país, associações essas com as quais um membro do partido parlamentar, enquanto diretor do escritório central do partido, se encontra em uma correspondência duradoura o caráter do aparato partidário, enquanto uma associação de notáveis permanece, em princípio, inalterada. É a própria continuidade que se tem com relação à questão desses que são vistos como os homens de confiança daqueles que estão na gestão. Assim a gente percebe que é um cenário muito próximo ao que nós vivemos hoje na realidade. Cada candidato, por exemplo, dentro do universo político, tem todos os seus componentes e todo o aparato, que vai compor a sua gestão, ou seja, aqueles funcionários políticos aos quais são pessoas de confiança que vão estar em cargos importantíssimos dentro da sua gestão. Assim, quando nós percebemos as discussões apresentadas por Max Weber, percebemos que hoje é bem possível nós fazermos uma análise dentro desse contexto referendado por esse teórico. Vamos adiante então no nosso próximo slide. O que é pós? Um empreendedor político, capitalista, que produz votos eleitorais por sua conta e risco. Ele pode ter conquistado as principais ligações como advogado, como um dono de bar, como um proprietário de empresa desse mesmo ramo ou ainda, por exemplo, como um concessor de créditos. A partir daí, ele continua tecendo suas teias até conseguir controlar um número determinado de votos. No momento em que chega a esse ponto, ele entra em contato com o boss vizinho, chamado pelo zelo, pela habilidade e, antes de tudo, pela discrição à atenção daqueles que já avançaram mais na sua carreira. E então, ascende. O boss é imprescindível para a organização dos partidos. Essa organização encontra-se centralizada em suas mãos. Ele cria, de maneira muito essencial, os meios para tal. Aqui temos então uma figura importantíssima dentro desse cenário. Quando falamos das relações, das estruturas dos partidos políticos, nós também falamos daquelas pessoas que são os grandes portadores de responsabilidades dentro desse cenário. Na sua grande maioria, você tem pessoas que são aquelas que cuidam de todo o aspecto econômico relacionado e administrado pelo partido. Assim, podemos perceber que também essa figura do boss, vista por Weber, é uma figura importantíssima dentro desse cenário para as discussões sobre a relação da política. Então, a figura do boss, ela passa a ser extremamente importante para então essa relação, essa discussão teórica apresentada por Max Weber. Podemos dizer então que a conferência proferida por Max Weber sobre a relação das duas vocações, ciência e política, trouxe para nós então essas informações importantíssimas
que vão fazer parte de todo um contexto teórico produzido por esse autor. Falar de política é falar de liderança. Falar de liderança é, em outras palavras, discutir o Estado. Discutir o Estado também está relacionado ao processo de gestão que ocorre dentro desse Estado. Assim, o Estado deve ser poderoso, deve argumentar de forma rígida as suas regras e normas, conduzidas por um processo de gestão também rígida. E nós temos a relação também daquela frase importantíssima que Max Weber nos traz diante de todo o seu preceito teórico. Está no Estado, então, a legitimidade e o monopólio do poder. Ele pode exercer a força física porque ele tem esse controle. A todos vocês agradeço por estarem nessa aula. Espero que vocês façam a leitura do texto indicado e quem não se inscreveu no canal, se inscreva para estar recebendo então os nossos vídeos aí. A todos muito obrigado e bons estudos para vocês.